Olá, boa tarde. Hoje é dia 25, né? E a gente vai estar falando um pouquinho sobre a questão dessas 10 placas, né, de orientação, dessas 10 sinalizações que nos leva a ter um caminho bom, a ter um caminho correto. E eu queria já começar lendo um texto, está no livro de 2 Crônicas 7:14, que diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome, vocês já conhecem, deixa eu ler aqui, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, dos céus ouvirei, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. 2 Crônicas 7:14. Uma vez que você decide fazer o retorno e se afastar das 5 placas de orgulho, que foi um estudo que a gente deu algum tempo atrás, né? Então você se aproxima do maravilhoso caminho da graça de Deus. Então, bem-vindo a esse estudo. Vamos começar a partir de hoje esse estudo sobre as 10 placas sinalizadoras para o caminho da humildade. Que Deus te abençoe. Bom, então vamos à primeira sinalização. Deixa eu organizar aqui. Estou aqui na chácara da MCM. Então, a primeira placa aqui seria a placa da submissão. E hoje a sociedade vê a submissão como um conceito de contracultura, né? A submissão ela não é muito bem vista, ela não é uma palavra hoje que tem o peso sobre as pessoas de, sei lá, uma escravidão, uma subjugação, não sei se existe essa palavra, mas é algo assim muito pejorativo você falar sobre submissão no tempo atual. Isso é lamentável, porque essa mentalidade moderna, né, que a gente chama e tal, ela tem obstruído a nossa capacidade de sermos o tipo de cristão bíblico. Então isso vem assim para destruir muito conceito na nossa vida, conceitos bíblicos, né? Conceitos bíblicos não são os conceitos criados por uma doutrina, não, são conceitos bíblicos, né? Então a Bíblia ensina que cada cristão tenha a obrigação de ser submisso. A Bíblia ensina isso observando os princípios bíblicos. Por exemplo, eu não posso me submeter a uma ordem ou à direção de alguém, seja ela quem for, se essa ordem ela não estiver debaixo de um princípio bíblico. Por exemplo, Daniel, para quem conhece, Daniel, ele não obedeceu a ordem do rei, que era parar de orar. Foi estabelecido um decreto, uma lei, e a lei do rei, ela não pode ser mudada, a não ser por pena de morte. E o Daniel, ele desobedeceu, porque aquele princípio era claramente um princípio contra a direção que Deus tinha entregue para ele, e uma direção clara dos mandamentos de orar. Então ele não foi, ele foi punido por isso, né? Só que Deus honrou Daniel, vocês conhecem a história. E Sadraque, Mesaque e Abednego, que eram os companheiros de Daniel, também, quando foi feita a imagem para que eles se dobrassem, eles desobedeceram claramente a ordem do rei. E foram punidos, né? Foram jogados na fornalha de fogo, só que Deus os honrou, eles não se queimaram. E não só não se queimaram, como nem o cheiro da fumaça tinha neles. Então aí são dois exemplos, claro, e outros que a gente vai ver na Bíblia, de pessoas que permaneceram firmes diante de uma ordem que era contra os princípios bíblicos estabelecidos na vida dele. Então isso não chega a ser a desobediência, né, mas ordem principal aos princípios bíblicos da palavra de Deus.
Então, a gente vai falar um pouquinho sobre alguns pontos, né, de submissão que a gente vê claro. O cristão, todo cristão, ele deve se submeter a um governo que está sendo constituído. Então, hoje nós temos um governo, e esse governo estabeleceu leis. Existem algumas leis injustas, mas são leis, e a gente está dentro desse contexto de submissão a esse governo. O que é que nós devemos fazer? Nos revoltar no sentido de ir para a rua e quebrar as coisas e vandalizar? Não. Nós temos que nos revoltar sim e partirmos para atitudes corretas. Nós temos uma obrigação de votar esse ano, então essa vai ser o nosso protesto, né? Um voto consciente, e orar para que Deus mude o governo, porque é Deus que estabelece os reis e Deus que derruba os reis. Então nós temos essa direção hoje de estar orando por esses governos. Os empregados devem se submeter aos seus superiores, né? Se você trabalha na empresa, existem regras naquela empresa que devem ser cumpridas, devem ser submetidas, né? O horário, o tempo de chegada, então, enfim, várias questões aí. Outro ponto também, as esposas devem ser submissas ao marido, também dentro de princípios bíblicos. A esposa jamais vai obedecer ao marido para que ele peça algo que vá contra um princípio bíblico. Então, a obediência ela está ligada aos princípios bíblicos que Deus estabeleceu. Os jovens submeter aos mais velhos, também dentro dos princípios bíblicos. E os cristãos devem submeter aos seus pastores, também dentro do princípio bíblico. Você é desobrigado a obedecer a qualquer autoridade se essa ordem ou essa direção vier contra algum princípio bíblico estabelecido por Deus. Então, esses 5 pontos dentro desse primeiro estudo que a gente vai ver, é importante você analisar, você ponderar e orar. Mas o princípio básico da submissão é submeta aos princípios bíblicos estabelecidos pela pessoa que Deus colocou sobre você como seu guardião, como seu mentor, como a pessoa que vai andar junto com você, vai viver a vida juntos, então, e uns aos outros. Isso é que é o mais interessante da palavra. Não existe aquela pessoa superior no sentido de eu sou o chefe e você é o empregado. Não. O princípio de submissão e obediência é para ambos, né? Então isso equilibra muita coisa dentro do conceito de submissão que o mundo às vezes tenta colocar. Que Deus abençoe sua vida. Qualquer dúvida, entre em contato conosco. Obrigado por estar nos seguindo. Ore por nós, ore pelo nosso trabalho missionário. Se tiver algum questionamento, alguma pergunta, se tiver algum acréscimo para fazer esse estudo, faça nos comentários aí do Instagram. Deus abençoe.